Mário Caldeira Dias é convidado deste Primeira Hora, vem falar como professor da Universidade de Lusíada da nova pós-graduação em Comunicação para Executivos. Mário Caldeira Dias, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma nova pós-graduação na Universidade de Lusíada, vocacionada para Executivos. Sim, por isso é que ela se enquadra na Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa, exatamente por isso, porque é virada para executivos. Hoje é relativamente óbvio que a comunicação, enquanto matéria-prima da relação, é cada vez mais importante. Os executivos têm que comunicar, têm que fazer não só comunicação interna como externa, têm que se relacionar com os investidores, com todos os parceiros, com os stakeholders, como agora também se diz, com outras empresas, com organismos públicos, com os lobbies, e tudo isso exige, ou pelo menos é bom que estejam preparados para desenvolver esse tipo de atividades, usando as técnicas de comunicação, que possa ser também motivadora, persuasiva, enfim, e que possa conjugar o conjunto de conhecimentos e redes de relação, naturalmente em benefício das tarefas de gestão que essas pessoas têm, não é? Esta pós-graduação, como se sabe, as pós-graduações têm uma geometria variável, não têm que obedecer aos padrões rígidos das licenciaturas ou dos mestrados ou dos doutoramentos. Podem começar quando for oportuno, e nomeadamente em setembro, que é o início do ano letivo. A pós-graduação terá cerca de 148 horas, desenrolar-se-á às sextas-feiras. Portanto, às sextas-feiras, normalmente em horário pós-laboral, são horas que andam entre as 6h30 e as 22h30. Terá cerca de 10 módulos, não é, que incidem, muitos deles muito interessantes e dados por pessoas da área, portanto, pessoas preparadas para o efeito. Módulos com uma introdução à comunicação, que é, portanto, o início, o enquadramento, mas depois coisas como comunicação empresarial, gestão da imagem e reputação, a relação com os mídia, a relação com os investidores, a relação com os organismos oficiais e lobby, a comunicação interna, a comunicação visual, as técnicas de apresentação e também a linguagem corporal, as redes sociais. Hoje as redes sociais funcionam como um contexto indispensável a este processo relacional, mas também, curiosamente, a comunicação de crise, isto é, há certas alturas críticas em que a comunicação tem que se moldar de uma forma específica e adaptada a esses contextos mais perturbados. E terá ainda, curiosamente, também 20 horas de ateliês. Coisas tão práticas como enfrentar as câmaras de televisão, como preparar uma entrevista, como preparar uma apresentação pública. Hoje toda a gente faz este tipo de apresentações, dominar as redes sociais, mas também criar uma rede efetiva de contatos. É claro que o público-alvo são os gestores de topo, são pessoas, enfim, promissoras ou que normalmente têm uma carreira alinhada com a possibilidade de chegar a esses lugares de gestão e, naturalmente, que ao fazer isto também dá a esses funcionários ou a esses gestores uma capacidade e um conjunto de conhecimentos que são hoje, nos dias de hoje, muito úteis, porque também sabemos que até que ponto as notícias, a comunicação, os jornais também dominam hoje a nossa vida coletiva. Não é? Porquê é que a Universidade de Lusíada sentiu a necessidade de criar esta pós-graduação? Sentiram que no mercado fazia falta este tipo de comunicação para executivos? Há uma falta de preparação? Pode haver essa falta de preparação, mas há com certeza executivos hoje que fazem isto um pouco ou por instinto, ou por autoeducação, mas é bom, tudo isto hoje são técnicas muito formalizadas, técnicas relativamente complexas, e os executivos hoje, sobretudo em certo tipo de lugares, se não estiverem devidamente preparados com as técnicas de facto que são necessárias para desempenhar este tipo de funções, podem ver coartada ou pelo menos minimizada uma parte das suas apetências e até das suas aspirações ao nível do desempenho dos lugares que ocupam. Pode fazer diferença esta comunicação? Pode fazer, até porque as pessoas que vão dar esta pós-graduação são pessoas do meio e muito capazes. Só dizer alguns casos: Júlio Magalhães, que é o diretor do Porto Canal, Manuel Queiroz, que é jornalista, o Domingos Portela de Andrade, que é o diretor de informação do Porto Canal, o Rui Pedro Batista, que é o diretor do Económico TV, Isabel Soares Moura, que é quadra da Caixa de Depósitos, Paulo Vistas, que é vice-presidente da Câmara de Oeiras e voltado também para estas áreas, o Orlando Fontan, especialista em comunicação visual, técnicas de apresentação e linguagem corporal, mas também o Nuno Ribeiro, que é um especialista em redes sociais. Portanto, tudo isto em conjunto com os ateliês, julgo que fornecerá uma preparação não só adequada,
como veiculada por pessoas que conhecem por dentro o meio em que isto se vai desenrolar. Não é? Começaram agora a divulgar esta pós-graduação? Já sentem alguma procura, a potência dos gestores e dos executivos? Pois só num dia falaram comigo pessoas para requerer informações sobre este tipo de pós-graduação. E nós estamos convencidos, dada a apetência que este tipo de áreas hoje tem, certamente será uma pós-graduação com uma adesão forte e a Lusíada honrar-se-á muito se a pós-graduação tiver o efeito que espera. Não é? Esta pós-graduação vai funcionar na Universidade de Lusíada, em Lisboa? Está prevista para mais locais? Não, para já vamos começar em Lisboa, que é na Rua da Junqueira, portanto é um lugar relativamente conhecido, e se tiver sucesso, por que não ir estendê-lo? Aliás, se tiver o sucesso que esperamos, por que não ir estendendo a outros sítios do país, porque a Universidade de Lusíada tem também polos em Vila Nova de Famalicão e no Porto, para além daqueles que têm em Santo Tomé e Angola, não é? Mário Caldeira Dias, muito obrigada pela sua presença aqui nesta primeira hora. Bom dia.